Oi, Ricardo, tudo bom? Oi, Clarice. Tudo Tá me bem? ouvindo Boa bem? noite. Tô ouvindo bem. E você? Que bom, também. Boa noite. Boa noite, boa noite. O pessoal tá entrando aí, né? É, dá tempinho aí, uns segundinhos para o povo começar a entrar e a gente começa a conversar. Claro, claro. Não consigo ficar muito sem roteiro. Preparei umas coisas aqui só para me guiar, porque eu tenho certeza que você vai seguir bem. Tomara, tomara. Com certeza, com certeza. Eu, eu gosto também de fazer um roteirinho, mas eu às vezes também gosto de ficar bem, bem livre, assim. É o que vier, a gente vai falando. Então é bom que você tenha feito aí esse roteirinho, porque aí eu fico mais tranquilo aqui. É, não, assim, umas ideias, mas acaba que o que acontece também, eu sempre faço, preparo alguma coisa, penso assim, mas aí depois no meio do negócio eu já nem olho direito, É, já perde, quer dizer, não é que perde o fio da meada, mas assim, a conversa às vezes também vai por um outro lado, que também é sim, legal, né? é, claro, claro. Ficar aquela coisa toda assim, certinha e, né? Ainda mais assim falando de filosofia, né? Deixa acontecer, né? Naturalmente. Exatamente. Bom, boa noite aí para quem está entrando. Espero que a gente também não tenha problemas, né, com a internet. As últimas que eu fiz, não tive grandes problemas, não. Às vezes, quando dá uma travadinha, né? Normal, ou aí o Uhum. som fica meio picotado, mas tem funcionado bem. Eu É, também agora estou usando o fonezinho que ajuda, porque apesar dele não estar aguentando por muito tempo, chega a dar uma hora ele começa ele arreia a bateria. a bateria vai morrendo. É porque eu já tenho um tempo que eu tenho ele e eu acho que a bateria dele já está vencida. A vida útil dela Entendi. tá chegando no vencimento, mas dá, ele aguenta exatamente o tempo da live. Se terminar antes, aí eu tiro e continuo normalmente, não tem problema não. Não, é tranquilo. E sendo sempre assim, dois e tal, não costuma dar muita interferência também, né? Sim, sim, Porque o sim. pior é quando tem interferência, né? De dar Ah, algum é. problema, É. né? Barulhos e coisas assim, mas acho que isso já é Aí, eu mais já tranquilo. estou vendo aqui, ó, presenças ilustres. Minha mãe, minha Oh, irmã, olha só, tô bem na maravilha. família, né? É, eu estou reconhecendo também várias pessoas lá da Meu faculdade. cunhado, Ó, família em peso, prestigiando. e tem pessoal aqui também que, deixa eu ver aqui, acho que tem mais gente aqui que deve ser, tem o Marcelo aqui, né? O Marcelo Maruja é coordenador de RH lá da faculdade, Isso, né? a gente Rio. conversou esses dias por telefone. É, então, que legal. Bom, acho que vamos começando aí, o pessoal vai entrando, Vamos né? aquecendo, vamos aquecendo. Ah, pois é, porque, assim, na verdade, eu acho que o objetivo, né, assim, o propósito maior mesmo que eu quis quando eu te convidei, assim, para a gente também estar tá tendo essa conversa, né, sobre filosofia, é para tentar trazer um pouco mais a filosofia para o dia a dia da gente, assim, mais próximo, né? Porque eu fico um pouco assim com a impressão de que tem quase que uns dois lados, assim, vamos dizer. Tem aquela questão da filosofia, assim, como mito, né? Aquela coisa do filósofo, dos teóricos, de uma coisa assim muito distante da gente, né? E distante mesmo, né? Porque Sócrates, Platão, Aristóteles, isso aí é muitos séculos atrás, né? Sim, sim, sim. E ao mesmo tempo, eu vejo que tem um pouco, até quase que uma banalização, obviamente que não na área acadêmica, né? Mas assim, de um senso comum, assim, meio genérico de sociedade, com a filosofia, com aquela questão que alguém fala assim, começa a falar alguma coisa, aí o outro fala, ih, lá vem você filosofar, já está filosofando, que é como se fosse alguma coisa que não fosse levar a nada, sabe? Que a pessoa ia ficar Sim, falando, sim. falando, falando e não vai chegar em lugar nenhum. Então, assim,
eu acho que é tão importante a gente realmente ter um entendimento, né, uma compreensão do que realmente é, né, a filosofia, ou para que ela serve, como que ela pode nos ajudar, né? E quando a gente falou, né, rapidamente sobre as questões que ia tratar mesmo, a gente comentou isso, né? E você me colocou a questão, umas vertentes, né? E uma delas era a questão da sabedoria e do autoconhecimento, né? Que para Sim, mim sim. tem tudo a ver, né? Essa ideia veio até depois de eu ter lido um livro do professor Danilo Marcondes, que é um professor da Hum, PUC, ele escreveu um livro junto com a Irlei Franco, que meio que dá uma clareada justamente nessa ideia de que a filosofia é só uma discussão de conceitos abstratos e que não leva a lugar algum e que só fica aí nessa, vamos dizer assim, nesse reme-reme, e aí a pergunta, tá, tá, aí tá. vem a pessoa e fala, e daí, né? E daí, então o livro é o que é e para que serve a filosofia. Então ele Legal. vai bem direto ao ponto e eu me inspirei nesse livro para propor esse tema. E aí lá no livro eles colocam umas 5 acepções de filosofia, né? A filosofia sendo vista como sabedoria, a filosofia sendo vista como pensamento crítico, a filosofia sendo vista como é, autoconhecimento, a filosofia sendo vista como visões, né, de mundo. Então, tem ali umas 4 ou 5 acepções de filosofia que tirei dali 2 que são bem práticas. No próprio livro eles falam isso. Essas Uhum. filosofias são filosofias que se aproximam muito do que a gente poderia chamar de uma filosofia prática. Por quê? No caso da filosofia como sabedoria, e elas não se excluem, não, tá? Elas se Sim, permeiam muitas vezes. Então, complementam. no caso da filosofia como sabedoria, é inevitável não pensar em Sócrates, né? Porque o Sócrates, né, é aquele símbolo, como você falou, é o símbolo da filosofia antiga. Meio que existiam os pré-socráticos, que foram filósofos que pensaram aí antes, né, de Uhum. Sócrates, que abriram caminho, mas eram filósofos que estavam mais preocupados com a física, com a natureza mesmo, é como se fossem os físicos atuais. Sim. E aí o Sócrates ele veio com uma pegada aí de filosofia que era muito mais uma pegada de se entender, né? Entender o ser humano, entender, se autoconhecer, né? O autoconhecimento. Como é que ele fazia isso? Ele usava um método, né? Primeiro que ele partia da premissa de que ele conhecia nada, né? Ou seja, é aquela premissa da ignorância, que na verdade é muito mais uma postura de cuidado, né? E de você não querer afirmar algo como sendo verdade, se você realmente não está muito certo daquilo. E aí ele Né? e aí ele provoca, né, no bom sentido e às vezes no mau sentido também, mas ele provoca os cidadãos em Atenas, né, na Ágora, lá ele ia conversar com as pessoas, como se fosse aqui, né, numa praça aqui da cidade, de qualquer lugar do mundo, e ele ficava perguntando, vem cá, o que você acha que é a justiça? Né? O que você entende por justiça? O que você entende por bem? O que você entende por felicidade, né? Que chamava de eudaimonia na Grécia, né? Em Ah, tá. Atenas. Então, e aí ele percebeu que as pessoas tinham muita dificuldade de explicar o conceito, né? De definir o que era justiça, o que era alegria, mas as pessoas tinham mais facilidade de dar exemplos. Então as pessoas falam, olha, os atenienses, não, Sócrates, justiça é a pessoa comete um crime e vai preso. Aí ele fala, tá, não, você está me dando um exemplo de justiça, mas qual é o conceito de justiça? E aí as pessoas se enrolavam, né? Porque as pessoas tinham dificuldade de explicar o conceito e demonstravam ali a sua ignorância. E no início da conversa, as pessoas, os atenienses, falavam que não, justiça eu sei o que é justiça, né? Como é que eu não sei o que é justiça? E ele meio que descortinava isso, ele meio que desmascarava, né? Então por isso que eu disse que era uma provocação que às vezes era até aí vem o questionamento, né, dentro da academia, se era uma provocação maliciosa ou se era uma provocação que realmente gostaria, né, de aperfeiçoar os cidadãos, né? Tinha muito essa coisa. Mas, em última instância, o que o Sócrates estava fazendo era a partir de um método que ficou conhecido como método dialético, ou, no caso dele, a maiêutica,
que era um método que ele dizia, ele mesmo dizia, minha função aqui na cidade é ser um parteiro de ideias. Eu Nossa, quero, minha mãe, a mãe dele era de fato uma parteira, né? Então ele ah, fazia essa analogia. Minha tô mãe é inspirando a mãe. parteira, né, de pessoas, crianças, de seres humanos, e eu sou parteiro de ideias. Tanto ela quanto eu tivemos esse. Aí tinha toda aquela coisa, né, mística, né? Fomos agraciados com esse dom, com essa. E, e aí o método ele, que era um método de confrontação mesmo, um método de chama dialético discursivo, era justamente ficar contra-argumentando, questionando, até se chegar ou numa conclusão, ou muitas vezes não se chegava numa conclusão, que é o que se chama de aporia, né, no discurso filosófico. Então, só lembrando, o Sócrates, ele não escreveu nenhum livro. Sócrates, eu sempre faço essa analogia porque eu acho que fica mais fácil das pessoas entenderem o papel e o valor dele para a humanidade, né? O Sócrates ele é muito parecido com a ação que Jesus teve, né, na religião, porque Jesus ele também não escreveu nada, né? Então tanto Sócrates quanto São coisas que falam Jesus, que das pessoas que viveram, né, ao mesmo tempo, enfim, no caso de Sócrates, os alunos, né, ou quem ouvia e estava com eles, que acho que chegou a relatar, né? isso, não, o Platão foi o principal discípulo dele, Ele. outros mais dois outros escreveram um pouco sobre Sócrates, mas o Platão é o mais, digamos, é a fonte mais confiável e que tem mais produção mesmo de texto e que chegou bastante intocada, né, assim, até os dias de hoje. Mas o que eu estava dizendo sobre Sócrates e Jesus é que eles não estavam preocupados em produzir, né, textos, eles estavam procurados em quem? Agir, né? Ação. Então a preocupação de Sócrates era o quê? Era agir conforme a filosofia dele. Tanto que quando ele morreu, né, ele foi julgado e foi condenado à morte, e isso aí foi uma história que influenciou muito o Platão, né, que escreveu depois sobre a vida, né? Inclusive tem um livro que é a Apologia de Sócrates, ele narra, né, o Platão narra todo o julgamento dele, de Sócrates, e nesse discurso que o Sócrates faz no julgamento, ele fala, ele tinha a chance de se livrar da pena. Na verdade, o que o pessoal queria era dar um sacode nele, né? Os políticos de Atenas falavam, esse cara está criando muito problema. Né? O que é criar muito problema? É desenvolver a reflexão crítica nos cidadãos. Né? É fazer as pessoas aprenderem a pensar, né? Pensar, e aí pensando, né, também, sei lá, iam começar a agir mais também, né? Isso, Certamente contra os você políticos, sai de uma situação de maior passividade, né? para atividade total. Uma situação de menos passividade que implica mais atividade. Isso não quer dizer que seja necessariamente ruim, né? Na verdade, pelo contrário, para a pessoa, né, essa autonomia do pensar é ótimo, né? Você se conhece mais, né? Então a gente vai chegar lá no autoconhecimento. Então, o Sócrates, quando ele faz a defesa dele lá no julgamento, e os políticos, os juízes, né, que eram políticos em última instância, mas os juízes falam, olha, porque historicamente era uma regra dos julgamentos que o réu podia propor uma pena, né, menor, e se os juízes acatassem, estava tudo bem. Então eles julgaram o Sócrates à morte, mas esperando que o Sócrates fosse falar, olha, então eu proponho aqui, eu vou me exilar, né, numa cidade e tal, e aí fica tudo certo. A pessoa, no última instância, não queriam matar o Sócrates, queriam se livrar dele, né? E ele chegou e Responder, falou, não, talvez, né? falou, olha só, eu defendi até hoje as leis, né, da cidade, existe muito essa coisa da polis, né, grega. Os gregos acreditavam muito na cidade como instituição política para chegar a uma vida mais justa e mais feliz. E ele diz, olha, eu defendi as leis da cidade a minha vida inteira, não vai ser agora que eu vou descumpri-las, né? Ou seja, se é para eu tomar a cicuta, né, que é o veneno lá que eles tinham que tomar, né, eu vou tomar. E assim, o livro do Platão, né, coloca assim como se ele tivesse tranquilão, né, tudo bem. E aí tem lá ele falando que
que não deve ser tão ruim assim, morrer na idade dele, que ele já tinha 70 anos, e que das duas uma, ou ia ser um sono profundo, ou ele ia encontrar com os grandes pensadores da Atenas antiga. Então, assim, na minha interpretação, e de muitas pessoas, na verdade ele tinha ele tinha um autoconhecimento tão grande, ele tinha uma tranquilidade, uma consciência tão grande do que ele queria, o que ele fazia, que não é banalizar a vida, né? Ele simplesmente estava tranquilo. Ele estava tranquilo. E E talvez essa morte como parte da vida que ela é, né? Assim, sim, de sim, certa forma. E ele estava justamente só praticando a teoria dele, né? Que continua justamente. da felicidade, né? E por isso que muitas vezes eu comparo, assim, é que quem é muito religioso às vezes não gosta dessa comparação, né? Mas eu comparo com Jesus porque é muito parecido. Jesus também foi condenado à morte, também foi condenado porque falava muito, né? Porque expunha os seus valores e acabava abrindo os olhos das pessoas. Então, pô, como é que você diz aí que se você é a favor do amor se você está chicoteando aí o cara todo dia, né? Tem uma É, coisa errada aí. Então, assim, esse tipo de faz. alerta, né, esse tipo de consciência crítica, normalmente é mal visto por quem detém o poder. Uhum. Mas, enfim, voltando ao ponto, o fato é que Platão ele acabou narrando a apologia de Sócrates, a apologia quer dizer defesa, né? Então é o Sócrates meio que se defendendo, mas que acaba morrendo, tomando o tal do veneno, Não, a como cicuta. veneno mesmo. Ah, Mas o Platão ele escreveu vários diálogos. E aí eu estou falando tudo isso para chegar no ponto que eu tinha comentado lá atrás, que é a aporia, né? Tem diálogos, cada diálogo meio que trata de um assunto. Então tem o diálogo que chama Teteto, é o diálogo que trata do conhecimento. Chega no final do livro, qual é a conclusão? Não tem conclusão. Tipo, eles não chegam a um acordo. São os diálogos aporéticos. Mas aí, ele mesmo, no diálogo, né, retratado por Platão, o Sócrates fala com Teteto, fala, Teteto, então, você acha que valeu a pena esse tempo todo aqui que a gente perdeu, né? Discutindo, porque discutindo. porque a gente não chegou a conclusão nenhuma, né? Aí o Teteto fica assim meio na dúvida, né? Tinha aquele respeito, né? Não, foi. E aí ele diz, olha, Teteto, né? Em última instância, pelo menos a gente agora está mais propenso, já estamos grávidos de parir uma nova ideia, mas que não pariu aí, não nasceu ainda. E na pior das hipóteses, agora a gente vai estar mais consciente de quando a gente ouvir a opinião de uma pessoa, saber que essa pessoa muitas vezes está falando algo que ela desconhece e que, na verdade, a gente tem que reconhecer esse tipo de ignorância e ser mais, como é que ele diz? Ser mais tolerante com a ignorância alheia, ou seja, saber que as pessoas muitas vezes acham que sabem alguma coisa e não sabem, né? É. E aí ele demonstra, porque é difícil, né, a gente chegar muitas vezes num conhecimento fundamentado. E aí já Que está mais assim, uma lição também, né? Assim, que sim, sim, perpassa esse tempo todo e que está super atual. Né? A questão sim, da tolerância, né? Do respeito, diversidade, enfim, com até disso, que no certeza. caso era, né? Os que têm esse conhecimento e os que não têm, né? O conhecimento. Sim, assim, tem historiadores, pesquisadores que dizem que filosofia, na verdade, porque a filosofia ela tem vários, né, filósofos ao longo da história da humanidade. Tem a filosofia Uhum. antiga, a filosofia da época da Idade Média, que era uma filosofia muito conhecida, parte dela conhecida como escolástica, né, muito influenciada pelo catolicismo. Depois tem a filosofia da modernidade, que é meio que inaugurada ali por Descartes, que influenciou muito, né, o pensamento ocidental na tentativa de fundamentar, né, a metodologia de ciência, né, científica. Nossa metodologia científica hoje começou a ser fundamentada lá em Descartes, quando ele falou, olha, não dá para viver assim nessa insegurança, ou seja, ninguém sabe nada, ninguém conhece nada, a gente não pode ter um critério razoável, né, de entendimento das coisas. E aí ele procura fundamentar, inclusive por uma frase, né, muito conhecida, ele usa o método que se chama o método do cogito, né, o método da dúvida. Ele Uhum. duvida, ele vai levando, é a dúvida hiperbólica, né, ele leva a dúvida ao extremo, ele duvida de tudo, né, duvida até do que ele está ali vivenciando, se a gente lê os livros, né,
de Descartes, ele duvida do que ele está vivenciando, ele duvida da fogueira que ele está vendo, ele duvida, ele fala as relações, pô, mas quando a gente sonha, a gente tem certeza de que aquilo é realidade. Quando acorda, Vê que não descobre é. que não era, né? E será que a gente não está sonhando agora e daqui a pouco vai acordar? Enfim, ele faz uma super digressão com relação à dúvida para chegar no final das contas e concluir o quê? De tudo que eu duvidei, a única coisa que eu não posso duvidar é do meu pensar, ou seja, que eu tenho a capacidade de pensar. Porque mesmo se houvesse um Deus enganador, né, ele leva a esse extremo. Ele Hum, considera a hipótese de haver um Deus enganador que estivesse vida. Hum, enganando ele em tudo. Mas mesmo assim, ele não conseguiria desfazer essa capacidade ou essa potência dele de pensar. Então uhum. vem aquela história, né? Penso, logo existo, do cogito ergo sum, né? Na verdade, penso, logo sou, né? Eu penso, eu sou. É a fundamentação do subjetivismo que vem até os dias de hoje, né? A ideia de que a gente pode alcançar algum tipo de conhecimento apenas pela reflexão racional, Racional, isso que eu é, um imagino. método, é a visão do racionalismo dentro da filosofia, que vai se Uhum. confrontar um pouco com a visão do empirismo, né, que ganhou muita força depois, que é a busca da verdade, né, entre aspas, né, a busca do conhecimento baseado em fatos, né, baseado na experiência do cotidiano, da vida, da observação. Esse é o ponto. Então, o que eu estava dizendo é que, ao longo da história da filosofia, a gente tem vários filósofos, mas tem pesquisadores e professores e comentadores que dizem que, em última instância, a filosofia se restringe a Sócrates, Platão e Aristóteles, e o resto é nota de rodapé. Porque, Nossa. assim, foi uma influência tão forte, né? O Sócrates, Platão e Aristóteles, o que eles fizeram ali nos séculos V e IV antes de Cristo é uma coisa assim que é impressionante, a capacidade de produção, de reflexão Produção mesmo. Uhum. é assim, uma coisa de se espantar. Existem pesquisas que tentam explicar como que em Atenas surgiu, né, que gerou essa capacidade, né, de reflexão. E aí tem os estudos, alguns dizem que é o próprio ambiente, né, que já vivia uma democracia naquela época, uma tentativa, né, de estabelecer uma democracia que ela ajudou. Eles eram cidadãos, não eram escravos, né, então tem toda uma história que procura explicar isso. Você Mas eu vê, estou falando muito aqui, né? até hoje, não, então, mas vou dar umas entradas de vez em quando. Então, isso até que eu ia falar pouco para buscar um pouco do que eu comentei no início, né? Que a gente fica, às vezes, com essa ideia, ou que a filosofia está muito longe da gente por conta disso, né? De estar muito baseada e fundamentada nesses três pensadores, filósofos que são de milhões de séculos atrás, né? Ou um pouco do que você falou aí do discurso do, obviamente não vou lembrar o nome, alguma coisa relacionada com teto? Teteto. ET. Teteto. Isso. Teeteto. É um nome esquisito mesmo. Pois é. Então, que é aquela coisa que você que fala, fala, fala e não chega a lugar nenhum. Na verdade, não chega a alguma conclusão. Né? Então, eu acho que as pessoas, quando tentam fazer uma análise, assim, as pessoas que eu digo indivíduo comum, né, sem estar estudando nem nada, estudando filosofia, né, nem nada, pode pensar em uma dessas duas formas, né? E isso acaba, de certa forma, também afastando a filosofia, ou pelo menos não deixando que ela realmente se aproxime daquela pessoa, né? E só fazendo um parêntese, aproveitando que agora também já tem mais gente, Sim, eu ia sim. te falar no início que eu não ia te apresentar, porque eu queria que você se apresentasse por uma curiosidade minha. Porque Sim, assim, sim. gente, o Ricardo, né, Ricardo Razuc, ele vai se apresentar. A curiosidade é, por que que você, com a sua formação toda muito voltada para as exatas, né, de administração, enfim, de economia e tal, e você fala daqui a pouquinho, um pouquinho mais dessa sua formação, o que que te levou a fazer um doutorado em filosofia, né, que é o que você está Então, fazendo agora? como você falou, minha formação, minha graduação é em engenharia de produção. Minha vida acadêmica foi praticamente toda na UFRJ, né? Eu fiz engenharia de produção na UFRJ, depois Uhum. eu fiz o mestrado em administração no COPEAD, que é a UFRJ também. E
já estava fazendo o doutorado em administração quando eu decidi, cara, o que eu gosto mesmo é de estudar, é pesquisar filosofia, né? Porque desde mais ou menos quando eu terminei o mestrado, eu gostava muito de ler livros de filosofia, porque eu queria buscar é, formas de pensar diferentes, eu tinha curiosidade por entender os conceitos que eu percebia pelo dia a dia ou por leituras várias, né? Mas eu queria entender como que os filósofos, ditos filósofos, né, vamos dizer assim, pela historiografia, pensavam acerca de várias dúvidas que eu tinha. Na verdade, eu tinha muitas dúvidas. E eu já tinha lido muitos dentro da própria do campo da ciência, né? Me Uhum. interessa muito a parte a psicologia, é, a, a, enfim, a própria religião eu já tinha lido muito, mas eu queria ter um tipo de visão menos dogmática, eu queria ter uma visão mais livre, né? Um pensamento livre. A história do livre pensador, né? E aí, ao buscar os livros, comecei, né, por livros mais simples, tá? Eu vi assim, puxa, praticamente todas as minhas questões estão aqui, né? Essa Ah, galera aqui está pensando em tudo isso desde 2.500 anos atrás. Então, isso pensou nisso, né? É. não é uma dúvida minha, né? É uma dúvida da humanidade, né? E eu também me inquietava muito, e também acho que isso me influenciou, né, para buscar uma formação mais formal. Eu me inquietava muito com as pessoas que eram muito dogmáticas, né? E aí dogmática não é no sentido de ser religiosa, não. Dogmática no sentido de acreditar numa verdade e não abrir para discussão, né? Ou Uhum. seja, a opinião dela é que vale. E É fim. aquele ponto, né? Não cabe. É, Ah, e existe uma linha, né, que é aquela linha que me interessa muito em filosofia, que é a linha do ceticismo, que é vamos dizer assim, uma corrente filosófica que é como se fosse uma corrente terapêutica. Então, para mim, a filosofia, concluindo aí a pergunta, né, que você falou, por que eu busquei esse caminho, é que para mim a filosofia funciona como uma terapia. E existe também essa visão de filosofia como terapia, né? E, se a gente está comentando, né, essa questão do é, autoconhecimento, é, e eu, assim, eu particularmente, para mim também, eu tenho pouco conhecimento de filosofia em termos de estudos, né? Fiz poucos estudos. E até era uma outra coisa que eu queria trazer aqui para a gente conversar, como eu sou muito, né, da área da educação, eu lembro que, quer dizer, eu lembro não, existe muita discussão, principalmente na educação básica, né, com relação à questão da filosofia. Né? A sim, filosofia sim. já entrou e saiu do currículo muitas vezes. Né? Eu, quando fiz o meu ensino médio, eu tive, no primeiro e no segundo ano de ensino médio, eu tive aula de filosofia, mas logo depois eu sei que tiraram de novo. E aí foi recolocado. Então, enfim, por que será, né, que fica sempre nessa questão do bom estudar, não é bom estudar, no que vai ajudar, o que não vai ajudar? E para mim, a questão da filosofia foi sempre muito isso mesmo, a reflexão. Parte É, disso, do senso crítico, né? De você poder refletir sobre alguma coisa, que tudo bem, outros já refletiram antes, mas assim, acho que isso ainda prova mais para a gente, né? Prova mais ainda que a gente vive, os ciclos são os mesmos, né? Eu Passa acho que, ano. eu acho que basicamente são duas coisas, né? Uma é que a gente forma pessoas para o mercado, né? A gente não forma pessoas para serem cidadãos ou serem Para a melhores. vida, vamos dizer A assim. gente educa pessoas para competirem no mercado de trabalho. Uhum. É isso. A gente sabe que todo mundo estuda, a maioria das pessoas vai prestar um vestibular, esse vestibular é um funil, nem todo mundo vai passar. Então a pessoa tem que estar mais bem preparada. Então, se nesse vestibular o que é cobrado são as matérias A, B e C, os colégios vão trabalhar esses conceitos, né? Essas disciplinas. Então o mercado ele tem um poder muito forte aí no sentido de direcionar o currículo, né, das escolas. Porque simplesmente se a sua escola não tiver uma preparação para o mercado, os pais não colocam os filhos ali. E aí sua escola não vai ter ninguém lá aprendendo, vai ter uma meia dúzia de pessoas que são um pouco mais, né, mente aberta, ou não estão tão preocupadas assim com o vestibular. Então esse eu acho que é um ponto. O outro
é que de fato, né? E aí a gente está falando de escola privada, né? Porque a gente está falando de pagar, né? De mensalidade. Então, o outro que é pensando na escola pública, acho que não tem muito como fugir disso, né? As pessoas não querem que as pessoas pensem, né? É isso. Eu vou dizer o quê? Tem que dizer o que eu acho, né? É E verdade. aí os educadores sabem disso, né? Em última instância, a filosofia não é a única disciplina que faz você aprender a pensar, mas digamos que é a disciplina maior nesse sentido, É a né? fundamental, ali, ó, a É, básica. Enfim. é a que vai te instigar, né? A pensar, a refletir, a pensar sobre o seu próprio pensamento, né? O Sócrates, né? Na verdade, a Hannah Arendt, né? Que é uma filósofa do século XX e que trabalhou muitos conceitos, né? De totalitarismo, da época lá do nazismo, do Hitler. É, é. Ela estudou muito Sócrates e aí ela dizia que o Sócrates meio que descobriu a consciência, né? A consciência, ou seja, essa característica da gente entender que a gente acreditar que o ser humano tem uma consciência, Uhum. foi meio que o Sócrates pensou nisso quando ele já dizia que havia um diálogo do eu com o eu mesmo. Ou seja, eu Olha só. consigo pensar sobre o que eu estou pensando, né? Por isso é a reflexão, né? Eu consigo eu converso comigo. É como se eu Aham. tivesse, eu me desdobrasse em dois. Esse cara conversa com esse, meio que dialoga. E aí, Fica muito se esse interessante. diálogo aqui não tiver muito harmônico, dá problema aqui, né? É muito conflito, né? E aí, 2.500 anos depois, o Freud colocou uma pitada aí forte nessa história. Falou, não, olha só, ainda temos o inconsciente nessa história. Se fosse Aham. só o consciente, estava bom. O consciente é só um pedacinho de um iceberg aí que está aí por baixo e que aí, de novo, o autoconhecimento, esse exercício de reflexão, pode ser que ajude, né, a meio que entrar nesse inconsciente, né, que é muito difícil. Uhum. Então, assim, as técnicas de terapia mesmo, né, psicoterapia, psicanálise, ou mesmo meditação, né, são técnicas que te ajudam, música, né, cantoterapia, musicoterapia, teatro, Aí tem o pessoal tava do pensando, teatro aí, né, os é, alunos do teatro, tudo que é arte, né, que envolve a criatividade, envolve um pensamento que é menos calculativo, um pensamento mais meditativo. O Heidegger, que também é um filósofo que foi meio que o guru assim da Hannah Arendt por um tempo, depois eles tiveram lá umas briguinhas, mas ele dizia isso, que o ser humano ele tem basicamente dois tipos de pensamento, o pensamento calculativo e o pensamento meditativo, e que a humanidade estava meio que se perdendo porque... e ó, pra mim deu uma travadinha. Oi, voltou? Oi, voltou. Voltou? Então, ele lá pela década de 50, ele estava levantando a preocupação de que a gente estava entrando, caminhando para um mundo da técnica muito calcado, né, na tecnologia, no conhecimento aplicado da ciência, que envolvia esse pensamento calculativo de querer dominar a natureza, né, e se afastando de um pensamento meditativo, que é esse pensamento mais, ele diz que é o pensamento originário do ser humano. É um É pra dentro, pensamento, né? Do é interior. um pensamento que gera poesia, Ai, que que bonito. gera a arte, né? Que gera. Ele gostava muito de um poeta alemão, como é que é o nome dele? Hölderlin, se eu não me engano. Outer. É Hölderlin, se eu não me engano, é Não, Hölderlin ou eu Holder. certamente não vou conhecer, ainda mais alemão. É, mas enfim, esse poeta, né, foi meio que uma inspiração para ele, porque esse poeta dizia, tem uma frase que eu me lembro bem, que ele falava, cheio de técnicas, o homem poeticamente habita o planeta, né? Ou seja, as técnicas são de fato importantes, né? Elas levam a gente a um tipo de vida um pouco mais confortável enfim, mais calculada, mais planejada, mas a gente habita, a essência do habitar é poético, né? Se a Uhum. gente perde essa essência, a gente vira, enfim, produção em massa, né? É de novo a questão aí da educação, é estudar para passar no vestibular e arrumar um emprego. É, pois é. E você vê, e a gente, né, até como você mencionou os alunos, eu não falei no início da live, mas a gente tem
na faculdade, né, Sede Gran Rio, os cursos de pedagogia, licenciatura em pedagogia e licenciatura em teatro, eles têm no primeiro período a matéria de filosofia da educação, né? E eles, enfim, estudam, óbvio que tem que falar, né, dos teóricos e tudo, mas assim, Sim, sim. o que a gente está buscando ali também é justamente isso, é tentar trazer para eles essa questão da reflexão, né? Não é para ficar decorando o nome de filósofo, nem o que É, fala, não. Isso daí eu né? sei porque eu acabo aprendendo de tanto falar, mas o importante não é decorar, né? Os É, nomes. mas é justamente, e essa questão na educação, por isso também que eu trouxe a questão da educação básica, né? Porque é esse vai e vem, e a filosofia tá e não tá, e se eu não me engano, ela não está, hoje, né? Atualmente não é dada no ensino médio, né? Se alguém souber aí, pode. Eu acho que na verdade agora ela é necessária, acho que pelo menos, acho que é um ano ou um semestre, assim, é meio que divide ali, porque cai no vestibular, né? Filosofia e Mais no básico? sociologia, Ah, no ensino médio, né? No ensino no médio. ensino médio. Mas é uma coisa muito, muito restrita ali, muito pequena. Pois é. E algum tempinho aí atrás, pouco tempo atrás, né, que a gente já conversa aí há algum tempo, você mandou para mim, eu já conhecia, mas eu revi, né, você mandou um vídeo do YouTube que eu achei super bacana, até o formato dele, né, que é um pouco daqueles que a pessoa vai desenhando e vai Ah, sim, contando a sim, história, né? E sim. essa é o do Platão, né, que é a alegoria da caverna. Sim, E sim. assim, e esse especificamente eu acho que é um dos livros, né, um dos capítulos, acho, ou parte, não sei como é que chama, do livro República, né, do Platão. É. E ali eu vi que tinha muito essa questão da educação, mas trazendo pela questão mesmo do conhecimento, né? Porque ali ele está falando da escuridão e da luz, né? De trazer a É, luz o, na escuridão, que é, no caso isso era o conhecimento. A escuridão é a ignorância, vamos dizer assim, né? E a luz o isso. conhecimento. Então acho que são assim, eu vejo muito isso na filosofia, né? São metáforas às vezes, ou são coisas que Muito, muito. As voltar pessoas, para dentro, né? Para conseguir os, identificar, enxergar. esses grandes pensadores, pensadores da vida mesmo, da vida prática, não pensadores de sistemas, né? Porque existem, o Kant foi um grande pensador de sistemas, o Hegel, mas assim, eu digo os pensadores que se envolviam mais com as formas de vida, né? O bem viver, a forma de viver, eles têm muita dificuldade de se expressar se não for por meio de metáforas, né? Ou por meio de analogias, ou por meio de parábolas, como Jesus fazia. Né? Porque como é que você vai comunicar um negócio que é tão seu, pessoal, subjetivo, né? Para uma pessoa que tem uma outra vida, uma outra experiência, uma outra história. Então, para você achar esse ponto de toque, muitas vezes a figura de linguagem, né, algumas figuras de linguagem, como a metáfora, a paráfrase, a própria parábola, é a saída, né? E É. existe um campo dentro da filosofia que é a pesquisa de filosofia da linguagem. Uhum. Então a gente tem filosofia da linguagem, filosofia da tecnologia, tem muita coisa aí que ninguém sabe, né? Que as pessoas estudam e quando você lê, você fala, pô, mas isso aqui é importante para eu entender, ou para eu ser mais paciente, ou para eu ser mais assertivo, ou para eu ser mais até mesmo otimista. Tem muitos filósofos que também são pessimistas, né? Mas É. dependendo de como você interpreta, é interessante. E o mito da caverna, ou a alegoria da caverna, ele é meio que uma consequência de uma grande frustração do Platão. Frustração no sentido de que o Platão ele dizia o seguinte: pô, a cidade de Atenas matou o homem mais justo que tinha aqui. O homem mais sábio, o homem mais justo, assim, o cara, né? O cara que Se se eles referindo assim, ó. mataram o cara, porra, eles vão matar todo mundo que eles quiserem, né? Porque... E aí ele começou a pensar numa maneira de encontrar. E o nosso pensamento ocidental está muito calcado no pensamento platônico, né? Que é o que? Tem uma verdade aí. Existe uma verdade, que é o sol lá do mito da caverna,
existe uma verdade, só que a gente está vivendo em meio às sombras. E aí tem aquela figura lá das sombras, né? Aparecendo e a gente Falou acorrentado lá. então, né? E o filósofo, na época, né, ele pensando como. Lembrando que na época a filosofia era como se fosse a ciência de hoje, né? Era a busca do conhecimento, né? Uhum. Então, não tinha psicologia, não tinha engenharia, né? Tinha, É. enfim, tinha umas técnicas, né? Mas não tinha as ciências estruturadas. Essa ideia de ciência vem depois do século XVII. Então, ele coloca os filósofos como sendo as pessoas que estavam acorrentadas, mas que tomam coragem e reúnem forças para se libertar e sair daquela prisão, que é a caverna. Tá E aí, vendo? o primeiro momento, eles enxergam aquela fogueira, a luz da fogueira, né, que iluminava os objetos. Então, ali são é o mundo sensível, né, o mundo, desculpa, é o mundo inteligível das ideias, mas que, para além disso, ainda existia uma verdade maior, que era a ideia de bem. E ele faz analogia com o sol. Ou seja, o Uhum. sol é aquela ideia de bem que ilumina todas as demais ideias. E aí o filósofo, quando ele enxerga o sol, né, e aquilo e nas figuras muitas vezes aparece, né, a pessoa saindo sentindo dor nos olhos, né? Porque o sol, imagina você acordar de repente e olhar para o sol, né? É Não muito é ruim. nem recomendável, não faça isso. Mas o ponto é que o filósofo, quando ele consegue enxergar aquilo que ele supõe que é a verdade, ele fala, ele tem duas opções. Ou ele fica lá, né, curtindo como se fosse a plenitude, ou ele fala, cara, vou voltar lá para chamar os meus amigos, né? Pô, eu consegui me libertar e o Não vou pessoal ficar ficou aqui lá. sozinha, né? Vou Ainda tem voltar a lá. Não, sociedade. é um movimento assim de cura mesmo, né? Pô, deixa eu trazer também as pessoas para sentir o que eu estou sentindo. Uhum. Só que aí ele coloca, né, fazendo muito bem esse ponto, né, do julgamento de Sócrates. Aí ele coloca que o risco é o cara voltar e ninguém acreditar nele e pior, matarem ele. Nossa. Porque, pô, cara, tá me atrapalhando aqui, eu tô curtindo aqui minha sombrinha aqui, eu tô feliz com a minha sombrinha. Não A enche o saco, acomodação. não. É. Então, assim, eu tenho uma ideia que é um pouco. Como é que eu vou dizer? A ciência, ou as ciências atuais, elas meio que, por um método científico, né, por uma metodologia, elas, principalmente as ciências humanas, sociais, elas meio que comprovam ou defendem muita coisa que a filosofia já levantou como hipótese ao longo de séculos, né? Uhum. Então, muita coisa do que se fala hoje, né, com nomes diferentes, fala resiliência, empatia, né? Tudo tá, pô, 2.500 anos atrás, todo mundo já discutia Já isso, o que era existia. isso, só conta os nomes, né? Então, Aham. a gente está sempre repetindo as mesmas coisas, resolvendo uns problemas, aparecendo outros. E eu acho que, por isso que eu acredito no estudo da filosofia, porque eu acredito que o estudo da filosofia realmente é terapêutico, no sentido de que você percebe que as suas questões, as suas dúvidas não são só suas, né? É da humanidade inteira. E que Uhum. mais? E que existem propostas ali de você ter uma vida boa. E aí a gente pode chegar, né, Então Sócrates dizia que a vida boa era uma vida de sabedoria no sentido de que você buscava aquela posição de só sei que nada sei. Ou, Mas indo que um isso, pouco de mais... certa forma, dava um conforto, assim, também. Eu acho que tem um pouco essa ideia disso, de você se sentir bem Sim, sim, dessa forma. claro. E também ele pregava muito, né, a ideia do conhece-te a ti mesmo, que Uhum. a filosofia como autoconhecimento, né? É. Então, conhece-te a ti mesmo, na verdade, era uma frase que tinha na entrada do oráculo, né, que tinha em Atenas, que era meio que Uhum. uma tenda, assim, né, em que as pessoas iam se consultar, né, tinha lá meio que uma pessoa com poderes, né, espirituais, Fazer um e bruxo. aí Bruxa. tem uma historinha que conta, né, que se conta nos livros, nos diálogos, que o Sócrates que as pessoas diziam, não, o Sócrates é o mais sábio, né, de Atenas, e ele falava, não, eu não sou o mais sábio. Não, eu não sou o mais sábio, vocês estão... E aí ele falou, então eu vou lá no oráculo. Aí quando ele chega no oráculo, a pessoa fala,
tal do espiritualista lá, e fala, olha, o Sócrates é o homem mais sábio de Atenas, e aí o Sócrates chega à conclusão, bom, se o oráculo está dizendo que eu sou o mais sábio, eu não posso dizer que não, porque tinha aquele respeito, né? Está dizendo que sou, eu sou, não vou confrontar os deuses, né? Porque ali era a voz dos deuses. E aí ele chega à conclusão, então eu já sei por que eu sou o mais sábio. Porque eu sou o único que reconheço que não sei de nada. Ou seja, o sábio é aquele que reconhece que não sabe. Não sabe. Enquanto que os outros que acham que sabem, muitas vezes não sabem Só sei que nada, nada sei, não é isso? só sei que nada sei. É. Então, assim, é uma postura. Claro que ele estava em busca, né? A palavra filosofia, né? Que é de philos e zófos, né? Philos é amor, né? Busca, proximidade. E zófos, sabedoria, conhecimento. Ou seja, o filósofo era aquele cara ou aquela pessoa que estava em busca constante da sabedoria. Ele não se via como sábio. Não era o sábio, né? Não, Era ele estava alguém em que estava busca, em ele estava busca. sempre buscando, porque é quase que inatingível. Mas eu estou sempre em busca. E é como acontece ainda, a gente também não vive falando do, enfim, a aprendizagem por toda a vida, né? A aprendizagem Sim, sim, contínua, enfim, e em qualquer profissão. A gente fala muito isso na educação, né? Mas em qualquer profissão é a questão de estar sempre aí se atualizando, né? Também. sim. Muito. E aí tinha também o Platão, né? O Platão tinha um problema com os sofistas. Os sofistas, né? Que aí vem também de Sófos, né? Sófos, que era o quê? Aí sim, eram os que se auto-intitulavam sábios, né? E, na verdade, os sofistas, eles eram pessoas muito articuladas, né, que trabalhavam muito bem a questão da oratória, da retórica, da argumentação, e davam aula. Eles eram professores, né, na época. Só que, muitas vezes, eles davam aula com o intuito, que nem a gente hoje dá aula e acaba dando aula para as pessoas se prepararem para o vestibular, Uhum. né? Se a gente dá aula no nível médio, acaba que a gente está dando aula em parte para que eles se preparem para o vestibular, né? Então, esses sofistas, eles davam aula para preparar os cidadãos atenienses para discussão no âmbito político, para ganhar uma discussão, para passar uma proposta de lei, enfim, Uhum. era uma proposta bem específica, né? Tinha uma finalidade. É Enquanto verdade. para os filósofos não tinha essa coisa de eu vou é, argumentar para chegar nesse objetivo que é ganhar uma discussão. Pelo contrário, né? Ele estava querendo era fazer um ganho ali da Ganhar discussão. Né? conhecimento, né? E ganhar mais sabedoria. É claro que tem críticas que falam meio que são. Esse é o lado A da história, né? Tem o lado B também da história. Sempre vai ter, né? Faz Mas eu parte. queria, eu queria te mostrar um livro que eu acho que é interessante, pelo que Ah, você. Por acaso ele está aqui meio que à mão, ou pô, eu deveria ia estar. até. Aqui. O meu último ponto aqui, eu quero te perguntar ainda mais uma coisa, mas o meu último ponto eu ia falar isso aqui, se você teria algum livro para indicar. Então, esse livro aqui, ó, tá vendo? A Filosofia Vai à Filosofia. Escola. Aham. Ele é um livro bem interessante porque é meio que. É como se fosse uma defesa atual do porquê que a filosofia tem que estar no currículo escolar. Vou botar aqui de novo, Ah, tá? maravilha. Eu não, Tira não uma ganho foto nada para com isso mim aqui, não. depois. Tira uma foto para mim depois que eu posto E no aí eu vou dar Insta. um exemplo bem simplesinho que tem no livro, que é o seguinte, ele conta uma história em que uma criança está vendo a mãe conversar com a vizinha, ou o pai conversar com o vizinho, uma coisa assim, os pais conversando com o vizinho, e meio que os pais falando mal de uma pessoa. Hum. Falando mal assim, fazendo fofoca, né? Vocês viram o fulaninho, entrou lá de novo na loja de cigarro, né? Voltou a fumar, ei, o juiz falou que tinha parado, parou nada. E aí a criança chega para os pais, depois que a conversa acaba, né? Fala, pai, mas como é que vocês concluíram que eles voltaram a fumar? Foi só porque eles entraram, porque vocês viram ele entrando na loja de cigarro? Mas será que ele não entrou para dar um recado para o dono da loja? Será que ele não entrou para pagar uma dívida que ele tinha antiga? Será que ele não entrou para falar com um amigo que ele viu que estava lá dentro? Será que ele não entrou para convencer alguém lá de que tinha que parar de fumar? Então, assim, esse poder, né, de reflexão, Argumentação. de argumentação, a criança tem como desenvolver por uma série de técnicas e métodos.
E que não é para criar um monstrinho, né, que vai ficar enchendo o saco de todo mundo. É para criar a capacidade de autonomia em pensamento, né? Não é engolir tudo que falam. Com certeza. Aí tem tanto Então, comentário aí bacana assim, que estão fazendo. Eu queria conseguir ler todos eles, mas a gente também tem 10 minutinhos. Eu vou ler rapidinho só uns dois aqui que eu achei legal. Que tem a Eu Vou do Meu Jeito. Colocou assim: a vida do pesquisador é a busca constante. Essa busca muitas vezes traz a agonia da certeza de que ainda sabemos tão pouco. É por é, aí, baseado aí todo no mundo, Sócrates, né? todo mundo que tem um movimento em busca, né, do conhecimento, um É, movimento sincero, sabe que quanto mais a gente aprende, mais a gente descobre que sabe muito pouco, né? pois é. Por isso E que a agora também ignorância, a internet, né? Acho que isso está ficando mais na cara, assim, da gente, né? a Porque ignorância agora tem muitas mais. vezes, Hum, não, eu ia pode falar, a ignorância muitas vezes é um bálsamo para as pessoas, né? Porque é pode muito confortável viver na ignorância. é. O que eu queria te perguntar, e acho que aí a gente consegue encerrar antes que cortem a gente, né? Era de assim trazer como objetivo também, né, da live era muito isso, da gente conversar sobre filosofia, trazendo mais para a realidade da gente, né, de agora. Então, assim, como é que você acha que a gente conseguiria trazer a filosofia numa realidade dessa que a gente está vivendo agora tão diferente, tão anormal, vamos dizer assim, de pandemia, né, e de isolamento, enfim. Como é que você acha que a filosofia pode contribuir? Então, a filosofia da época dos helenistas, que é ali pós-Aristóteles, ela foi uma filosofia que foi desenvolvida principalmente pelo fato de que Atenas perdeu a autonomia política, foi invadida, né, por outros impérios, foi invadida por Alexandre o Grande e tal. E como eles calcavam muito a eudaimonia, né, aquela felicidade, aquele bem viver num mundo numa vida em polis, né, em cidade, numa vida em sociedade, em que eles determinavam as próprias leis, as próprias regras, eles se sentiram muito órfãos, né, ali no sentido de caramba, nossa visão de mundo, de vida foi por água abaixo, né? Porque agora a gente virou escravo, né? Não necessariamente escravo no literal, mas não tinham mais autonomia sobre a cidade. E aí nesse período helenístico, né, do helenismo, as filosofias do epicurismo, do estoicismo e até do próprio ceticismo trabalhavam justamente esse ponto. Como é que eu faço para viver em harmonia, né? Como é que eu faço para ter uma boa vida sem depender do que está fora de mim, né? Ou seja, desse poder que não é mais controlado por mim. E aí o ser humano se volta para ele. Então, lá no helenismo, no estoicismo, no epicurismo, eles pregam muito a questão da ataraxia, da tranquilidade. Ou seja, você tem que buscar essa tranquilidade a partir do momento em que você coloca o seu juízo de uma maneira meio que suspensa. É o éporre, que eles chamavam em grego. Ou seja, você não tem a necessidade de controlar tudo, né? Você tem que ter a consciência de que você não controla tudo. Na verdade, você não controla quase nada, né? Praticamente nada. Tem pessoas que chegam ao extremo de dizer que tudo que você consegue na vida 90% é sorte, né? É meio exagerado, não tem muito de esforço, né? Mas um pouquinho de sorte não faz mal para ninguém, né? Então, você se reconhecer, conhecer melhor as suas emoções, os seus sentimentos, você saber quem você é e ter a coragem de olhar para você mesmo, é dolorido no início, como você começar a malhar, né? Primeira semana que você começa a malhar, tá tudo doído, né? Você É, pensa em desistir e tal, mas depois você volta e aí vai se acostumando, é a mesma coisa. Você o corpo olhar para mesmo dentro é começa, sempre dolorido, né? fala. É claro que você pode buscar um apoio profissional, né? Um terapeuta, um psicólogo, que é muito recomendado, né? Mas você também pode fazer esse trabalho em casa, com você, sozinho, né? E a leitura, para mim, ajuda muito. Para mim, minha experiência. Então, cada um tem a sua, Adoro. né? Eu acredito muito que quando a gente se conhece, por exemplo, a ansiedade fica menor, né? Uhum. A pressa fica menor. E em tempos de Covid, né, de pandemia,
a pressão sobre a ansiedade é muito grande, né? Se você não tiver uma forma terapêutica de lidar com essa situação, realmente fica complicado. Então, É muito eu pior. diria, eu diria que encarar esse momento como sendo um momento de aprendizagem é a melhor maneira de passar por E esse toda momento. essa mudança de hábitos, né? Que é isso que a gente está vendo muito também, né? Vivendo muito. É muita mudança de hábitos e de maneira muito brusca, que a gente teve que se adaptar com É, isso, né? Então, acho também que é um pouco disso. Dar um tempo para gente, né? Pensar, sim, refletir mesmo no que a gente está tendo que mudar, né? E como que a gente encara isso, né? Que eu acho que essa é a maior mensagem assim, que eu acho que a gente pode ter realmente, né? De reconhecer a mudança, né? O que a gente teve que mudar e como que aquilo pode trazer algum benefício para a gente, né? sim. Eu deixaria até como recomendação um livro também desses antigos, né? Não é nem da época helenística, mas é da época da antiguidade, da filosofia antiga, que é do próprio Aristóteles, que é o Ética Nicômaco. É um livro que ele escreveu para o filho dele, e ali ele coloca a virtude, né, que deve ser buscada pelo ser humano, como sendo a, medida, a exata medida ali do meio termo, entre aquilo que é exagerado e aquilo que é escasso. Então, a paixão do medo, a escassez da paixão do medo te leva à temeridade, né? Você fica sem medo de nada e você pode morrer por causa disso. E o excesso de medo te leva à O covardia. bloqueio. A É, covardia. Então você precisa buscar o quê? O meio termo, né? Que é o quê? A coragem. Então ele vai elencando todas as virtudes em função desses extremos, para cada tipo de paixão. É bem interessante. Os três muito primeiros livros já tratam bem disso. E aí você muito lê um livro desse, pô, você sai outra pessoa, né? que máximo. Acho que a gente já vai cair daqui a pouquinho, e dessa vez eu não queria que cortasse assim de cara, mas eu queria primeiro aqui te agradecer demais, adorei, achei ótimo. Estava meio É, eu receosa como agradeço. eu ia conseguir conduzir a conversa, né? Ou enfim, participar, mas eu acho que também pelos comentários aqui que eu estou colocando, todo mundo também aproveitou, gostou bastante. Queria Ah, que bom. agradecer que está aqui também, né? E, enfim, diga aí, foi um prazer ter você aqui Obrigado, com a Clarice. Eu que gente. agradeço e para mim assim é muito prazeroso, né, falar sobre filosofia. Eu ainda tenho muito que percorrer nessa estrada, muito mesmo, mas eu me sinto bem feliz em falar. Eu gosto, né? Eu sou professor, né? Então eu Claro, gosto de passar conhecimento, tá no meu DNA. Não sei se isso é, veio da adorei. genética, se veio do alto, de onde veio, mas eu gosto de passar conhecimento. Então, à medida do que eu acredito ou que eu tenho certos conhecimentos, né, que vêm de pesquisa científica ou que seja da reflexão, eu estou sempre disponível. Pois é, eu também, a gente compartilha disso também, né? Acho que muitas das pessoas que estão aí, né, também são professores ou estão estudando, né, para ser professores e, enfim, eu acho que com certeza essa é o pontinho, é o primeiro pontinho que liga a gente, né? Sim, Essa sim. vontade de estar passando, né, compartilhando o que a gente sabe e certamente bem fundamentada por todos esses filósofos, né? Acho que é mais fácil, assim, né? Fica mais tranquilo para a gente continuar também se autoconhecendo, né? E passando e provavelmente também conhecendo os outros, né? Porque eu essa semana dei uma aula de habilidades socioemocionais e ele falou muito disso, né? Que é isso, é Sim, você se sim. conhecer, é o autoconhecimento, você se conhecer para poder também conhecer e saber como lidar com o outro, né? Então acho que é isso. Justamente. É a questão da empatia, né, que a gente falou. É exatamente entender o outro, mas assim é muito mais fácil quando você tenha esse entendimento, né, de si mesmo. Então realmente maravilhoso. Super obrigada de novo Eu que e até a agradeço. Obrigado, próxima. Cris. Vamos marcar Isso mais uma, aí. tá bom? Vamos sim. Obrigada, gente. Beijo Tchau. para todo mundo. Obrigada por estarem aqui com a gente. Tchau, Tchau, tchau. tchau.